essa ferramenta me proporcionaria fazer coisas que eu não fazia. Aí sim. Então, quando eu estou desenvolvendo uma nova habilidade profissional, né? Nesse caso a gente ensina a desenvolver habilidade tecnológica. Eu vou te ensinar a programar, por exemplo, dentro do contexto da área fiscal e tributária. Então, isso é uma coisa, é só uma nova habilidade que você está desenvolvendo. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live Antes da Automação Fiscal, o espaço onde a gente discute qual é o melhor comportamento ou mindset necessário para transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Sou o professor Marcos Amorim. E no episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte assunto: por que a automação fiscal é uma nova profissão na área fiscal e tributária, Marcos? E aí, cara, você considera realmente uma nova profissão? Engraçado que eu não enxergava assim não, né? Eu achava que, cara, tem um problema aqui, aprendi uma habilidade legal e estou resolvendo aqui minhas coisas e acabou. E foi você que me despertou para isso, né? Nas várias conversas que a gente teve. E eu fui até bem resistente com relação a isso. Não é uma nova profissão. É basicamente uma habilidade que eu estou usando para me ajudar a resolver o problema do meu trabalho. Acabou, né? E chegou uma hora que caiu essa ficha, eu consegui enxergar o que você estava enxergando, né? E realmente, hoje eu enxergo como uma nova profissão. Por que uma nova profissão? Não é que por que eu não consegui enxergar como uma nova profissão? Porque eu usava esse conhecimento, essa habilidade, para resolver os mesmos problemas que eu já tinha no meu dia a dia. Então, simplesmente, eu pegava uma coisa que eu executava de forma manual, de forma lenta, e eu apliquei uma ferramenta, uma tecnologia que vai me ajudar a executar de forma mais rápida. Acabou. Isso não é uma nova profissão. Isso é você usar uma ferramenta para acelerar a execução do seu trabalho. Que já é muito bom, né? Mas assim, não via como nova profissão. Quando foi que virou a chave para mim? Foi quando eu comecei a entender que essa ferramenta me proporcionaria fazer coisas que eu não fazia. Aí sim. Então, quando eu estou desenvolvendo uma nova habilidade profissional, né? Nesse caso a gente ensina a desenvolver habilidade tecnológica. Eu vou te ensinar a programar, por exemplo, dentro do contexto da área fiscal e tributária. Então, isso é uma coisa, é só uma nova habilidade que você está desenvolvendo. Agora, quando você desenvolve essa habilidade e deixa eu ver se eu consigo explicar. É como se fosse a habilidade da habilidade. Então, essa habilidade me fez desenvolver uma nova habilidade. Né? Então, a habilidade da automação fiscal me permitiu desenvolver uma outra habilidade, que é a de enxergar os dados, enxergar as oportunidades que existem com esses dados e, a partir disso, trazer soluções novas para os meus clientes. Aí eu saí daquele campo onde eu usava a tecnologia para alterar um SPED, para poder extrair informação de um arquivo XML, e eu começo a utilizar essas informações para resolver problemas de negócio. Aí é outra pegada. Exemplo, estou com um problema aqui de estoque, eu não sei qual é o meu saldo de estoque. Meu sistema está me dando informação errada. Pô, me dá os XMLs aí de entrada, de saída, me dá a correlação entre o código do fornecedor e o seu código interno, que eu consigo te dizer qual é o seu saldo fiscal, como é que tem que estar. E a partir disso a gente vai lá no físico e vai confrontando as informações para ver se está tudo ok. Então, isso é uma habilidade que você começa a desenvolver, um olhar que você começa a ter a partir do momento que você consegue enxergar um grande volume de dados. Então, aí sim começa a ser uma nova habilidade, inclusive você começa a trabalhar em outro ramo. Hoje eu não me vejo mais um cara que corrige SPED, embora eu ainda faça isso, né, que gera que tipo, ajuste uma declaração, um SPED fiscal, um SPED de contribuições, que ajuste uma tributação. Então, eu vejo que hoje essa habilidade me permite entrar num ramo de inteligência fiscal, que Exatamente. é algo fantástico. Fantástico. Porque eu comecei a perceber, Marcos, que você não só estava fazendo a atividade que comumente qualquer contador faz de uma forma mais rápida, que é um dos efeitos da automação. Você estava trazendo um novo olhar para a profissão, cara. Quer dizer, você enxergar novas possibilidades que as informações fiscais tributárias podem ter, inclusive para gerenciar as empresas, cara. Então é óbvio que daí é um novo olhar. E aí, nesse mesmo contexto, e eu acho que é importante também se falar um pouco disso, é do método. Você criou um método para o negócio. Como é que isso não é uma nova profissão, cara? É típico de você estruturar um novo olhar de um ofício, né? Sim. Você poderia falar rapidamente de como é que surgiu isso aí, cara? Claro. Então tem as bases, né? A nossa base principal aqui é o que eu chamo de método DMI. Né? Por que método DMI? Basicamente o D é de definir o problema, o M de mapear os passos e o I
de implementar a solução, de colocar a mão na massa, né? Então, esse método, ele me ajuda hoje a ter clareza sobre o que eu vou fazer e me ajuda a dar clareza aos meus alunos sobre como que eles vão atacar os problemas deles também. Como é que surgiu esse método? Então, lá no começo, quando eu montei lá minha primeira turma, os alunos começaram a chegar, a estudar e tal, estavam gostando bastante do curso, bastante do conteúdo, só que o meu objetivo sempre foi que eles pegassem aquele conteúdo e conseguissem aplicar. Então, eu sempre pensei assim, cara, o que eu sei é isso aqui. Então, gravei 40 horas de conteúdo, coloquei lá, isso aqui é tudo que eu sei. Se eles souberem tudo que eu sei, eles vão resolver os mesmos problemas que eu consigo resolver. Essa era a minha intenção, meu objetivo. E aí passou o tempo e eles não conseguiam resolver os problemas do dia a dia deles. E aí, pô, qual o problema? O que é que está acontecendo? E aí sempre que eu perguntava, eu estou sem tempo, né? Eu não consigo agora, tá? Eu estou ocupado. E aí eu comecei a chegar mais junto. Cara, vamos marcar um horário aqui, vamos bater um papo. E aí, o que é que tá acontecendo? Ah, professor, isso, aquilo, outro, tá. Bora, vamos fazer o seguinte, deixa eu te ajudar a resolver um problema. Fala uma coisa que você quer automatizar. Ah, eu quero automatizar o setor fiscal. Pô, aí é complicado, começa por onde isso, né? Então eu comecei a perceber que era um problema de falta de clareza. Tinham clareza sobre como que eles poderiam usar aquele conhecimento para resolver os problemas do dia a dia. Sim. E eu comecei um processo de, falei, bom, peraí, beleza, eles não estão conseguindo por causa disso, eu já identifiquei qual era. É muito genérico, é muito amplo o que eles querem fazer. Então, como eles não têm experiência com isso, fica difícil de automatizar o setor fiscal. Tá? Começa como? Qual é o primeiro passo? Não sei. E aí eu comecei a pensar o seguinte, pô, mas eu consigo resolver os problemas. Eu não sei automatizar o setor fiscal. Hoje, inclusive, eu tenho até esse objetivo na minha mente, né? Mas tem um passo a passo para isso. Agora, eu consigo resolver o negócio. Por que é que eles não conseguem? O que é que eu sei que eles não sabem? Ou o que é que eu sei que eu não ensinei para eles? Que até então tinha na minha cabeça que eu tinha ensinado tudo. Tudo que eu sei está aqui. Eu nunca fui um cara de segurar conhecimento, né? Até porque eu fui percebendo ao longo do tempo que quanto mais você entrega conteúdo, né, aquilo que você sabe, mais você avança. Porque assim, eu aprendi uma coisa nova agora. Aí eu chamo você, vem cá, Sandro, vou te ensinar um negócio aqui que eu aprendi muito massa. Aí eu ensino para você. Você, pô, Marcos, massa, não sabia disso aqui não. Só que quando eu estou ensinando para você algo, eu estou aprendendo também sobre novos insights, novas ideias. Aí quando você tem uma dúvida sobre o que eu te expliquei, você me força a enxergar aquela situação sobre um outro ponto de vista que eu não tinha antes. Então quanto mais eu estou ensinando, mais eu estou aprendendo, mais eu estou evoluindo. Então muitas vezes eu faço uma live, por exemplo. Outro dia eu fiz uma live de identificar furos de numeração na nota fiscal. Sim. Aí eu fiz a live toda, terminei, desliguei a gravação, aí me veio um insight. Pô, velho, não podia ter feito de outra forma aquilo ali. Aí já voltei, já fiz os meus ajustes lá e tal. Isso não foi pra gravação, né? Eu gravei agora recentemente uma nova live e nela já tá essa atualização. Já com essa atualização. Então, assim, quanto mais você ensina, meu pai me falava isso, quanto mais você ensina, mais aprende o que ensinou. Então, é um processo de evolução constante. Então, quanto mais eu entrego conteúdo, novos patamares eu vou alcançando. Então, eu pensei nisso, cara, como é que eu faço para ensinar esse negócio que eu sei, que nem eu sei que sei para eles. Porque eu sei que se eles souberem aprenderem isso, eles vão conseguir ter resultado. E eu comecei a investigar. Como é que eu fazia, né, quando eu comecei? Então, tipo, sexta-feira eu ia para casa, eu ficava até 3, 4 horas da manhã estudando. De sábado para domingo também. Aí domingo eu tirava o dia para descansar, para na segunda estar 100% para voltar para o trabalho. Mas meu final de semana basicamente era esse. Eu ficava esperando ansiosamente chegar sexta-feira para eu poder aprofundar naqueles estudos, naqueles conhecimentos. Não foi fácil. Eu quebrei muito a cabeça para poder aprender essas coisas, mas pô, valeu super a pena, né? E aí eu fui procurando entender o que é que eu fazia que me ajudou a resolver os problemas e que hoje os meus alunos não conseguem usar esse recurso. E aí eu fui vendo, fui clareando aos pouquinhos. Cara, eu partia de um problema, tinha um problema específico, eu não queria automatizar o setor fiscal. Eu queria pegar aquele problema específico e resolver. Então, opa, eu tinha um objetivo. Depois disso, eu traçava um passo a passo. Cara, para resolver isso aqui, eu preciso aprender. Era tipo assim, digamos que eu quisesse hoje criar um arquivo para importar no sistema. Então, para eu fazer isso, eu preciso aprender como que eu gero um arquivo TXT, como é que eu incluo as informações dentro de um arquivo TXT, para daí eu conseguir, como é que eu pego as informações, né, trago da minha planilha e jogo dentro de um arquivo, como é que eu salvo isso em um determinado endereço. Então, eu ia dividindo isso em pedaços. E eu ia vencendo cada uma das etapas.
Às vezes demorava 2, 3 meses para eu vencer uma etapa, porque eu não sabia, não conseguia, né? Eu ficava procurando o código pronto na internet, pegava o código, botava na minha máquina, rodava, aí dava erro, aí me chateava, ia procurar em outro lugar. Às vezes passava meses para eu poder avançar de uma etapa para outra. Mas eu conseguia. E aí pronto, quando eu consegui fazer aquele processo completo, isso gera muitos insights para outros problemas parecidos. Então tinha diversos outros problemas, inclusive o do SPED fiscal, que eu precisava montar um arquivo, botar dentro de um arquivo TXT, depois exportar isso e tal. Então vai repetindo, é sempre aquela mesma coisa. Mas eu entendi esse processo, cara, eu partia de um problema, desse problema, eu dividi esse problema em problemas menores, né, em passos, e a partir daí eu tentando resolver um passo de cada vez. E pô, é isso. E aí eu pensei, pô, definir o problema, mapear os passos, e depois eu implementava a solução, DMI. Aí ficou o método DMI, e eu comecei a ensinar isso para os meus alunos. Eu peguei um dos meus alunos, Rafael Alves, minha cobaia, tem até gravada a live que a gente fez, eu ensinando o método para ele. A gente aplicou esse método, ele pegou isso, levou para o trabalho dele, e aí com essa metodologia que a gente desenvolveu, ele conseguiu transformar 2 horas de trabalho, ele mais 2, eram 3 pessoas que demoravam 2 horas para poder fazer uma determinada atividade. E aí ele conseguiu sozinho, em 5 minutos, menos de 5 minutos, resolver o mesmo problema, que antes ele demorava 2 horas com 3 pessoas, ele mais 2. E aí isso aí já ajudou ele a ser chamando da diferença da empresa, a colocar ele num cargo diferente. Hoje ele já atua. Uma coisa que eu estou percebendo que está começando a surgir bastante nas empresas é as pessoas me dizendo: hoje eu sou o cara responsável pela melhoria de rotina dentro do escritório, dentro da empresa. Então a empresa está começando a enxergar isso. Pô, preciso ter uma equipe, preciso ter uma pessoa aqui que vai desenvolver os processos, que vai automatizar os processos. Então está começando a surgir esse movimento e os meus alunos, praticamente todos eles, os que chegaram no resultado, acabam ocupando essas posições de uma forma muito natural. Porque é meio com habilidade, né? Quem olha de fora é meio com habilidade natural, um dom que o cara tem. Não é uma técnica que eles foram desenvolvendo e a partir disso eles vão galgando posições melhores dentro da empresa. Então, foi esse caso do Rafael Alves, do Eduardo Laurentino, que foi no escritório de contabilidade, está lá até hoje, adora o escritório dele, não quer sair. Então, ele está lá, a empresa pagou para ele. Ele fez o curso, depois a empresa fez questão de pagar, reembolsar ele pelo curso que ele fez, pagar pelas automações que ele desenvolveu, vende as automações dele para os clientes do escritório. Então, assim, ele fala que é uma outra vida. Hoje, se ele fala assim, pessoal, hoje de tarde eu não vou trabalhar não, porque eu estou desenvolvendo um negócio aqui. Ele tem essa liberdade de fazer Vale muito isso. mais que, às vezes, que várias horas de trabalho. Vale muito mais. A primeira automação que ele fez, ele me contando, que a chefe dele demorava 8 horas para poder fazer um processo de ISS, coisa simples, ver se teve retenção de PIS e COFINS, se estava batendo com o que estava dentro do sistema. Ela passava o dia inteiro para fazer isso. E ele criou uma automação que resolvia isso em 5 minutos. Então, assim, você começa a ter moral lá dentro da empresa. Não tenho dúvida. E Marcos, quando você fala de tudo, todas essas habilidades, esses avanços que normalmente traz um profissional, eu fico imaginando o seguinte, cara, o mercado da área fiscal e tributária está cada ano tendo mais informações assim trabalhadas, cara. O fisco tem exigido mais registros, se você for olhar a estrutura de SPED e vários outros tipos de obrigações. Cara, como é que vai ser daqui para frente, cara? Você já parou para pensar nisso? Porque o nível de complexidade está aumentando, cara, quando eu falo de volume de informações, né? E como é que você enxerga daqui para frente sem automação? Não sei, como é que você está enxergando esse mercado hoje, né? Eu acho que a gente teve um grande momento de virada, de transição, que foi ali de 2016 para 2017. O que aconteceu nesse período? O fisco, ele aumentou a arrecadação tributária, era em torno de 80, não lembro exatamente o número agora, mas eu lembro que 121 bilhões naquele ano de 2016 e saltou para 204,99 bilhões em 2017. Lançamento de autos de infração. E aí, quando eu vi aquele número, aquilo me chamou a atenção. Foi um aumento de mais de 68% de um ano para o outro. Né? Dá 80, se você fizer a conta, qualquer número é grande. Né? 80 bilhões em valor, 68% de aumento. E aquilo ali me chamou muita atenção. Cara, é muito difícil. Alguma coisa aconteceu aqui. O que foi que aconteceu aqui? E a Receita, todo ano, ela lança um relatório anual de fiscalização, onde ela conta o que aconteceu no ano anterior e quais são as ações que ela está fazendo para o ano corrente. Beleza, se você pegar lá esse relatório de 2016-2017, vai ter esse gráfico,
Você vai ver, eu até coloco quando a gente faz a semana da automação fiscal, eu mostro esse gráfico para as pessoas. E ele explica o que ele fez. O que é que eles fizeram? Eles começaram a investir, está escrito lá, maciçamente em tecnologia. Então eles começaram a investir pesado em tecnologia e na capacitação dos auditores fiscais. Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente ouve falar por aí, né, que a inteligência artificial vai tomar o lugar do contador, a inteligência artificial vai tomar o emprego de todo mundo. E aí você vê um aumento de 68% na arrecadação de um ente do governo, que é um dos entes que mais tem dinheiro, né, aqui no nosso país. Então, assim, se fosse só tecnologia, por que capacitar os auditores? Né? Por que não só contratar uma inteligência, sei lá, um IBM lá da Watson, colocar um caminhão de dinheiro nisso aí, demitir os auditores todos, que são caros os auditores, né? E aumentar ainda mais a arrecadação tributária. E aí você começa a perceber que, cara, não é bem assim. Né? Se fosse só tecnologia, beleza, não tinha mais auditor fiscal. Não tinha investido, deve ter sido caro para capacitar essa galera. Então não faz sentido eu pegar uma equipe de auditor, capacitar ele, investir em tecnologia, para poder aumentar a minha arrecadação tributária se eu consigo fazer tudo isso com inteligência artificial. Então a gente não está nesse nível ainda. Sim, sim. Então é preciso ter um investimento em tecnologia, sim, mas é preciso ter um investimento nas pessoas que vão operar essa tecnologia também. Né? Hoje eu tenho 2 alunos, inclusive, que são auditores fiscais, um da Cefaz Bahia, outro da Cefaz do Piauí. Né? Eles estão vindo aprender técnicas para poder melhorar o nível de auditoria que eles estão fazendo. Cara, isso não tem mais volta não, cara. Então, Não assim, eu fico imaginando um contador recém-formado, exemplo aqui, cara, que vem com uma estrutura de conhecimento muito defasada diante desse atual mercado e como esse cara vai lidar com esse volume de informações que vai ser uma rotina diária dele ali, né, cara? E assim, a gente vai ser forçado a isso, cara. Porque entenda, a partir do momento que o fisco dá esse salto, por isso que eu acho que foi um momento importante, dá esse salto da arrecadação. E se fosse assim, 2016 para 2017 teve um salto lá de 68%, 2018 caiu tudo de novo. Não foi assim. Ele subiu e se manteve lá. Então a média de 180, 190 bilhões, agora acho que 2021, 2022 dá em torno de 200 bilhões ou perto disso. Tá para bater o recorde de novo de arrecadação. Então não é que tipo, cara, foi um ano atípico. Inclusive na pandemia, né? Se manteve mais ou menos, deu uma caidinha no número que eles tiveram que reduzir a quantidade de fiscalizações e tal, mas não caiu tanto quanto a gente esperaria. Né? Então isso mostra que eles alcançaram um novo patamar. Não foi, te deu uma sorte esse ano e aumentou, pegou, tipo, o pessoal aprontou mais esse ano e a gente aumentou a arrecadação. Não. Eles encontraram uma nova forma de operar que permitiu a eles alcançar um novo patamar. E isso vai forçar o contribuinte também, o empresário, as pessoas, os contadores, a buscarem esse novo patamar. E aí como é que a gente alcança esse novo patamar? Essa é a questão. A gente tem que fazer a mesma coisa que eles fizeram. A gente tem que investir em tecnologia, a gente tem que investir em capacitação. Mesmo caminho. Agora, assim, quando você fala em capacitação aí, nesse caso, que é a proposta da escola, da automação, como fica essa parte de você unir a automação com a área fiscal, cara? Porque talvez muita gente tenha uma restrição em relação a isso, ou acha que é algo que, por ser, como a gente está dizendo, uma nova profissão, é algo que é um pouco distante do dia a dia dele, ou do que ele acha que pode aprender. Como é que você fez essa união aí, cara? Bom, basicamente assim, eu acho que poucas profissões trabalham com tantos dados do que a gente. É verdade. Então, basicamente o nosso trabalho é analisar dados, mesmo quando era manual. Que observe, quando eu pego uma nota fiscal, né, de um fornecedor qualquer, o que é que eu faço? Eu não pego a nota e jogo lá, né, esqueço. Eu tenho que lançar essa nota. E para lançar essa nota, eu tenho que fazer uma série de análises. Então, eu tenho que observar qual é a finalidade de aquisição dessa mercadoria, qual é a tributação do ICMS no meu estado, para de fora do estado, pegar de fora do estado que é mais complexo. Primeiro, qual a finalidade? Se eu estou comprando para revender é uma coisa. Se eu estou comprando para industrializar é outra coisa. Se eu estou comprando para consumir é outra coisa. Se eu estou comprando para aplicar na prestação de serviço é outra coisa. Então assim, tem várias possibilidades. Se é uma bonificação é outra coisa. Se é uma remessa de contrato de comodato é outra coisa.
Então, assim, eu preciso analisar o que está acontecendo ali naquela operação. Eu lembro que eu tinha um colega de trabalho, lá em 2010, quando eu estava começando no escritório, que ele falava assim, você tem que namorar a nota. Você tem que pegar a nota, né? É isso mesmo, cara. Tem que namorar a nota. Então, assim, hoje a gente tem um volume absurdamente maior, não tem tempo de namorar a nota. A gente Mas é um namoro mais rápido. Precisa bater a nota. Hoje não seria namoro, seria ficar, né? Ficar com a nota. Não dá pra namorar com a nota mais. Mas, enfim, a gente passou por esse período, né, de transição. E a gente sempre analisou muitos dados. Isso é só o começo. Aí definir a finalidade da aquisição. Depois, esse produto aqui tem ST ou não tem? Porque comprou de fora do estado, vê a tributação normal. Não quer dizer que a mercadoria não tem ST. Pode ser que tenha. Aí eu tenho que buscar essa informação lá, tem que entrar no site da Cefaz, pegar o Anexo 1, verificar se está lá, se não está. Aí não é só ver se o INCM está lá. Por quê? Qual o segmento? Qual é a descrição? Então tem uma série de coisas que eu preciso analisar para poder chegar, fechar o diagnóstico como que eu vou lançar uma nota fiscal. Então assim, a partir do momento que eu preciso lidar com esse grande volume de dados, mesmo quando era ainda na época manual, mas eu não tinha todo o controle do fisco, eu não tinha todo o preparo que o fisco tem hoje, dava para passar. Então, eu fazia um lançamento errado, eu pegava uma operação, por exemplo, de fora do estado, que aqui dentro tem ST, eu lançava pegando crédito, vendia pagando ICMS, estava tudo lindo. O fisco não conseguia enxergar isso. Então, por isso que passava. Eu sempre fiz assim e nunca deu problema. Porque o fisco não tinha a tecnologia que tem hoje. Né? E hoje ele tem. Então, o que é que vai acontecer? Essas coisas que o fisco não pegava, dá um exemplo de um cliente que meu pai tinha. Foi visitar esse cliente e tal, e eles tinham uma dúvida lá que era exatamente essa situação. Produto de fora do estado e eles verificaram, por acaso eles descobriram que o produto tinha ST, mas eles nunca pagaram a ST do produto. Sempre compraram de fora do estado, pagavam a antecipação parcial e na venda da mercadoria pagavam o ICMS de novo. Sempre foi assim. Anos fazendo isso. Nunca foram pegos. Inclusive quando a gente foi lá para esclarecer isso para eles, para conversar com eles. Não tinham sido pegos, não tinha acontecido nada. Estavam passando por um processo de fiscalização e eles ficaram preocupados com isso. Acabou que teve a fiscalização, não pegaram isso e ficou tudo certo. Então, assim, isso foi anos atrás. Então, assim, o fisco não conseguia enxergar isso. Hoje, pega um produto que é ST, compre com tributação normal, venda normal e veja se o fisco não pega você. E às vezes ele vai te cobrar, às vezes você pagou até certo, você pagou com o código errado. Ele te autuou que você pagou com o código errado, você tem que pagar de novo. Não. Poxa, você quer ver um exemplo claro disso, cara? É o estoque, né? Você vê como era antes você verificar um estoque físico. Hoje, os caras já monitoram diariamente o fluxo de entrada e saída do XML. Nem vai lá mais. Não dá mais, cara. Porque assim, tem entrada e saída via documento fiscal. E aí você me passa o inventário no final do ano, você conta lá fisicamente, pô, aqui tá me dizendo que tem 50, você falou que tem 100, pô, você comprou 150, se nota. Então me paga aqui a diferença. É muito, muito. Então é uma outra realidade. Eu tô vendo que muitos profissionais ainda estão desconexos com essa nova realidade e vão sofrer com isso, cara. Né? Aí eu volto de novo. Marcos, como é que você conseguiu juntar isso, cara? Eu acho que isso é uma questão fundamental aqui, que eu acho que vai motivar as pessoas a querer também estar nesse novo mercado. Como é que você juntou a automação com o seu conhecimento fiscal, cara? Cara, essa é uma boa pergunta, inclusive. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas, assim, para mim foi sempre uma questão de, pô, quero fazer um trabalho mais rápido. Então, já falei algumas vezes, eu comecei na área fiscal como estagiário e meu trabalho era lançar nota. Então, eu pegava nota fiscal D1, talãozinho, né? Aí o cara mandava um saco de mercado com as notas todas dobradas, com boleto, com panfleto, com tudo misturado. Aí tinha todo um trabalho para separar isso de forma, né, pegar os documentos lá, separar. Aí se fosse cupom fiscal, antigamente tinha cupom fiscal, aí você tinha que pegar a redição Z, dobrar direitinho, de forma que coubesse numa página, grampear, botar dentro de um fichário. É todo um processo para você começar a lançar a nota. Então, onde lançar, para começar a lançar. E na hora de lançar, entra no sistema, aí tem que dar tab, não sei o que, muda de tela, vai aqui, vai ali para lançar 4, 5 informações. E eu gastava muito tempo fazendo isso. Isso me deixava, eu sempre fui agoniado, né? Nervoso, lido nervoso. Então eu queria fazer mais rápido. Né? E eu entrei nesse mundo aí da automação, buscando fazer meu trabalho de forma mais rápida. Hoje,
12 anos depois, olhando para trás, eu não sabia que eu ia chegar aqui. Né? Eu não sabia que ia virar isso que está virando. Mas o que é que eu percebo? Que aquele conhecimento, antes de eu entrar, de eu pisar no escritório de contabilidade pela primeira vez, eu passei um ano fazendo tudo quanto é tipo de curso da área fiscal e tributária que você imaginar. Então eu fiz ICMS básico, intermediário, avançado, eu fiz retenções tributárias, formação de analista fiscal, tudo sem imaginar. Fiquei um ano só estudando a área fiscal. E aí, quando eu entrei no escritório, eu entrei e eu não tinha, embora eu tivesse muito conhecimento teórico, eu não sabia como eu ia aplicar aquele conhecimento lá. E aí, quando eu comecei a aplicar no meu dia a dia, eu comecei a associar uma coisa na outra. Quando eu comecei mesmo, é engraçado isso, mas eu não sabia o que era valor contábil outras. Então, eu via no curso direto, o pessoal falando, não, lança em valor contábil outras, lança em valor contábil isentas. Eu ficava pensando, que porra que é valor contábil outras, velho? E aí, quando eu entrei no escritório, foi quando eu descobri o que era. E eu achava que eu não ia lembrar mais disso, né? E aí, quando eu vi lá que me mostrou, não, você vai lançar valor contábil outras. Isso que é valor contábil outras, que massa. Aí você começa a fazer as conexões, né, das coisas. Mas assim, cara, hoje eu vejo que foi fundamental esse período que eu passei estudando, aprofundando na área fiscal, na área tributária. E depois, essa questão da automação, né, que veio se desenvolvendo, ela veio como uma espécie de complemento. Tem um cara que eu gosto muito, chama Murilo Gun, ele é humorista, tal, ele fala sobre criatividade. Ele fala que não existe criatividade, que o que existe, na verdade, é combinatividade. Então, você combina coisas diferentes e isso dá uma terceira coisa. Então, eu acho que foi meio que aconteceu comigo. Né? Meu foco era ser um bom profissional da área fiscal. Eu não pensava, jamais passou pela minha cabeça de usar a automação fiscal como uma ferramenta para alavancar minha carreira profissional. Né? Hoje isso para mim está muito claro e acho que para as pessoas que acompanham a gente também está ficando e vai ficar cada vez mais claro. Mas eu não pensava nisso. Né? E aconteceu essa combinação meio que por acaso e hoje a gente faz isso de forma intencional. Cara, se você juntar um conhecimento da área fiscal, tributária, junto com um pouco de programação, aí você tem uma combinação de fatores que tornam você um novo profissional. E assim, hoje, cara, a gente vive num momento que é difícil de você ter um bom profissional da área fiscal, um bom profissional da área tributária. Basta você conversar com qualquer empresário aí, dono de escritório de contabilidade, você conversar com donos de empresas, eles vão falar dessa dificuldade. Cara, é muito difícil você. Eu não vou nem dizer que é só da área fiscal, vamos falar geral, né? Todos estão reclamando. Cara, é difícil você ter um bom profissional. Então, assim, hoje você nem precisa ser um bambambam. Bam, bam. Se você fizer um pouquinho a mais do que todo mundo faz, você já consegue se destacar. Né? E se você pegar esse pouquinho a mais e colocar um pouquinho de automação fiscal, cara, você explode. Porque não tem. Então, para pensar. Dentro de um escritório de contabilidade, você que está me assistindo aí, quantas pessoas têm esse conhecimento que a gente está falando aqui? Talvez você está se interessando por isso, está desenvolvendo. Talvez não tenha uma segunda pessoa que tenha o mesmo nível de interesse que você tem. Então, assim, é muito fácil hoje você se destacar com esse recurso dentro da área fiscal tributária. Porque não tem concorrência. Né? Tipo, se você não estivesse usando os recursos de automação fiscal e simplesmente focasse em estudar, entender melhor o que é uma substituição tributária, entender melhor como fazer os cálculos, como fazer uma apuração, como analisar um movimento fiscal, você já ia conseguir se destacar. Agora, se você pega isso e junta com a automação fiscal, cara, não tem concorrência. Não tem. E eu tô vendo isso, cara. É um novo movimento aí, Marcos. Eu vejo porque não é por estar visualizando que eu sou uma bola de cristal, é porque você está vendo a exigência do mercado, cara. E o mercado é muito estabelecido pelo próprio comportamento do fisco, né? Exato. Você percebe isso. O fisco está cada vez mais tecnológico, está exigindo cada vez mais informações, inclusive que têm impacto financeiro, não só fiscal, tributário. E isso vai remodelando o mercado. Não tem jeito, cara, porque assim, o fisco, ele acaba exercendo essa pressão sobre o contribuinte, né? Porque se você não fizer do jeito que eu quero, você vai receber uma multa. Então, querendo ou não, o cara tem que se adaptar. Agora, o que é que a gente precisa se dar conta? E eu entendo que é um processo. Primeiro, a gente conseguir atender as demandas do fisco. Foi por aí que eu comecei, né? Então, eu comecei a atender as demandas do fisco. Chegou um momento que eu atingi um grau de proficiência interessante nisso. Então,
Hoje a gente consegue enxergar quais são onde o cara vai ter dificuldade, o que é que precisa fazer para não ter problema. Tudo isso dentro da legalidade, sem falcatrua, sem inventar moda. E a gente consegue colocar, se o cara quiser se organizar, a gente consegue colocar o cara no trilho, no eixo. Então, chegou um momento que não é mais um grande problema você atender o fisco. A partir do momento que você tem as informações na mão. Aí o que é que acontece? Quando você resolve um problema, automaticamente aparece outro. Ficou muito marcado para mim um evento que a gente foi, né, o pessoal do Impreconte. O cara apresentou um sistema que automatizava o processo de ponta a ponta. Pegava a nota, lançava a nota, escriturava a nota, contabilizava a nota, lançava no financeiro, fechava a apuração, gerava a declaração, enviava, tudo, ponta a ponta. O pessoal, vixe, agora? Acabou o trabalho do contador. Eu vi naquela apresentação e tal, falei, cara, e se a informação da nota estiver errada? Lascou. O cara lançou um CFOP lá de... Lançou o CFOP errado, lançou a alíquota errado, né? Colocou o índice errado. Então, assim, N possibilidades de dar problema. E aí você começa a perceber, pô, tem que ter uma pessoa ali que entenda da operação da empresa e que faça os parâmetros corretamente. Então, vai acabar? Não vai acabar, cara. Isso é mecânico, esse trabalho de pegar a nota, mover para aqui e para lá, tudo é mecânico. Agora, o que está por dentro, a essência, né? A forma e o conteúdo, a essência que está ali por trás, ainda precisa de uma pessoa para analisar, para observar, para criar os parâmetros, para ver quais são as oportunidades, para trazer isso para a gente aproveitar. Então, esse é o patamar seguinte. A partir do momento que eu já consigo atender o fisco sem maiores dificuldades, o que é que me resta? Cara, eu vou começar a usar essas informações para beneficiar a empresa, e não só para entregar mais a declaração para o fisco. Quando que eu consigo pegar essas mesmas informações que estão hoje na mão do fisco e usar isso em meu benefício, em meu favor? Como eu falo, para aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então é isso que eu estou buscando hoje. É um outro patamar, cara. E que exige automação fiscal, cara. Exige. Porque você vai mexer com muito volume de informações. Não vejo outra saída. E mais também, Marcão, você percebe que, por mais que você tenha um bom sistema, cara, ele normalmente a realidade é muito mais dinâmica, né, cara? Ele não vai conseguir abraçar todos os meandros de uma rotina fiscal. E assim, cara, não tem como... A gente imagina, assim, que a gente vai colocar isso dentro de uma esteira, a gente vai programar tudo bonitinho, vai ficar tudo robotizado. Vai funcionar tudo perfeitamente. Não vai. Por quê? Porque a gente tem emoção envolvida também. A gente está preocupado com o filho que está doente, aí erra a tributação de uma nota fiscal. A gente se passa numa análise, numa finalidade de aquisição, a gente erra uma informação no cadastro do produto, a tributação muda. Então tem uma série de coisas que vão acontecendo que garantem que sempre vai ser dinâmico. Dificilmente, a não ser que você trabalha numa situação, tudo tem exceção, né? Então você trabalha numa empresa que vende um produto só. E aí, realmente é complicado, é até difícil de não conseguir automatizar esse processo, porque o cara só faz aquilo, né? Mas assim, você tem uma realidade de 20 mil produtos dentro de uma empresa, 5, 2 mil que seja, cara, é trabalho para a vida inteira, não tem jeito. Não, ótimo, ótimo. E eu gosto sempre essa nova figura, ela é muito mais viva e dinâmica, e tem tudo a ver com o camaleão, né, cara? Que eu acho que ficou muito bem adequada a ideia da escola. Verdade. Então, gente, eu fico por aqui convidando sempre vocês que continuem a nos acompanhar aí pelos vídeos e até a próxima. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.